Vamos lá, bora para mais um react aqui de conteúdo do mercado digital. E esse react vai ser legal porque é de um cara que Porra, já começa mandando um porra. Leandro Ferrari é um cara que, bicho, eu nunca vi alguém ter um timing tão imediato, cara. Ele é muito rápido na produção de conteúdo. Deve ter um arsenal de gente trabalhando para ele, não é possível, porque ele faz muito rápido os conteúdos, cara. Muito rápido. E eu quero falar sobre esse conteúdo aqui que o Leandro fez, sobre o tipo de coprodutor que ele não consegue defender. Vamos lá. me ajuda a te ajudar, caralho! Vocês sabem que a minha bandeira que eu levanto é sempre do coprodutor, sofredor, que lança, dá o sangue. Mas a gente precisa conversar sobre essas propostas que vocês estão fazendo com especialista que eu não tô conseguindo... E que é? Leandro, boa dica, você tentando fechar um coprodutor no lançamento e teste agora em janeiro, mas ele ficou 30 dias discutindo o contrato, meu jurídico, meu contador trabalhando em um portfólio, um planejamento, uma orientação por conteúdo, nada. E olha que não era um coprodutor mega experiente, um cheio de resultados, cancelamos antes mesmo de iniciar. Defendeu vocês, turma. Do cara entendeu a possibilidade de entrar no digital, ele sabia que era empreender e que tem alavancagem. Nem sempre você vai ter garantido que vai receber. E ele falou, eu não quero a CLT. Porém, lá atrás, qual que era a média do mercado? Eu trabalho por uma porcentagem de 10, 20, 30, 50%, dependendo do caso. Porém, os caras estão ficando loucos. De um tempo pra cá, agora virou moda. Você entrar num projeto e você falar assim, eu quero 15 mil fixo. Galera chega querendo fixo de 10 mil com participação no resultado e sem investir nos primeiros lançamentos. É foda. E mais 50% em coprodução. Caralho, mas pera aí, você quer alavancagem? Porra, os caras estão tá nessa loucura assim, meu? Você quer ser empresário ou você quer CLT? Porque se você quer jogar o jogo CLT, ganhar 10, 20 mil por mês, garantidinho, você sai do empreendedorismo. Caralho, o que tá acontecendo com vocês, pelo amor de Deus? Realmente não sei quem inventou essa moda, mas provavelmente seja alguém que tinha dificuldade em aceitar o empreendedorismo. Falou, não, eu quero... Aqui é um ponto interessante, porque a, existe a gente tem até um conteúdo aqui sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, falando sobre essa questão da coprodução. Né? A pessoa que vai começar a trabalhar como coprodutor para um especialista, quanto que ele vai ganhar, o que ele vai negociar e etc. E muita gente confunde três elementos, né, importantíssimos. O primeiro deles é remuneração, né, ou salário contra prestação. O segundo deles, né, é distribuição de lucros. E o terceiro deles é participação societária, né, na empresa, no negócio. E aí, isso, se você não sabe muito bem o que são esses três elementos aqui dentro de uma estrutura, de uma parceria, de uma sociedade, etc., dá muita confusão. Né? Porque um coprodutor, quando ele vai prestar um serviço, ele de coprodução, né, naturalmente, ele tem que ter em mente que a coprodução, ela é, como o Leandro falou aqui, um trabalho de... uma operação de risco. Né? Porque você vai trabalhar no lançamento de um infoproduto, e aqui eu estou partindo do pressuposto que é uma prestação de serviço, que ela não é uma parceria e não é uma sociedade. Né? E eu divido também em três elementos, né, três diferenças. Quando ele tem essa prestação de serviço, a prestação de serviço, aí está um ponto que eu entendo exatamente o que o Leandro está falando aqui, mas existe um ponto aqui que eu preciso discordar, né? Não é bem discordar, mas trazer um outro panorama. A prestação de serviço, ela se presume onerosa. Não existe prestação de serviço que não tenha remuneração. Então, um cara que está total, 100% no risco, né? Aquilo não deve ser considerado uma prestação de serviço. Pode ser uma parceria, uma joint venture, não societária ou societária, mas uma prestação de serviço não é. Porque pela regra, pela lei, ela é onerosa. Então ele tem que receber pelo serviço prestado. E eu acho muito interessante, indicado inclusive, que no começo de uma relação comercial ali entre especialista e produtor, que
essa relação ela seja uma prestação de serviço em que o cara vai receber. Ele recebe um fixo, né, mais um comissionamento. Lógico, pô, não tem nada a ver com esse negócio aí de 15, de 20 mil, 50 mil mais 50%, 20 mil mais 50%. Não, nada disso. O cara ele tem que receber um valor que corresponda a um mínimo pelo serviço que ele vai prestar neste lançamento, né? E um percentual, né, da receita desse lançamento. Isso é o que o pessoal faz, que eu indico que o pessoal faça. E ainda tem um outro ponto que eu indico mais ainda, né? Não é atrelar a receita o seu faturamento desse variável ao percentual do que você fatura nesse lançamento. Mas sim, um fixo mais um variável de acordo com o alcance de alguns tiers de faturamento. Então, você conseguiu bater 100 mil de faturamento, você vai ganhar, sei lá, 5 mil a mais, 3 mil a mais, 10 mil a mais, que vai corresponder aí a 10%. Passou desse tier, você foi para 150 mil, você acrescenta mais como se fosse bônus, né? Comissão, né? Que não está atrelada ao faturamento pela receita ali desse lançamento. Pô, por que eu digo isso? Porque é muito mais interessante do ponto de vista do empresário, dono do negócio, do infoprodutor, do especialista, porque ele não fica atrelado, né, a pagar um valor correspondente ao faturamento. Porque se você entrar nessa loucura de fazer uma prestação de serviço, uma parceria que você entrega 50% do faturamento, né? Estou pensando aqui do líquido, né? Estou assumindo que é do líquido. Se é do bruto, é uma cagada homérica. Mas não precisa ser 50, 40, né? 30 já, pô, não tão ruim assim, mas eu não faria da mesma forma, não indico. Porque no fim do dia, você, especialista, você, infoprodutor, dono do negócio, você sai penalizado. E por que penalizado? Porque você deixa, né, grande parte da tua receita, né, do teu lucro líquido com o coprodutor. E eu não estou discutindo aqui justiça, se ele deve ou não receber, isso é uma outra história. Eu estou falando do lado aqui do infoprodutor e do negócio principalmente. Você vai querer tirar o seu, naturalmente, né? Que está ali nos outros 50% ou nos outros 70%, nos outros 60%. E você sabe, ou deveria saber, que você tem que deixar uma boa parte para um reinvestimento nesse negócio. E para quem vive de lançamento, você lança a cada, sei lá, 2 meses, 3 meses. Difícil você lançar todo mês, né? Essa grana tem que ser suficiente também para você, se você não tem outra coisa, sobreviver os outros meses, né? Os outros 1, 2 meses. Então, você não pode pegar e tirar toda a grana e achar que é seu no CPF e a sua empresa ficar com nada ou quase nada. Você precisa reinvestir no negócio, você precisa continuar produzindo conteúdo, você precisa continuar pagando as pessoas, você precisa continuar fazendo um monte de coisa. E na medida em que isso vai acontecendo, esse ajuste ele vai se alongando pelo tempo, né? Você passa a pensar da seguinte forma: eu estou pagando muito para esse cara, não tá legal. E aí aquilo que era uma relação bacana, um trabalho super bem feito pelo coprodutor, você passa a questionar uma série de coisas, procurar pay in over, etc, para tentar encerrar essa parceria, essa prestação de serviço. Então, esse é um ponto que eu sempre falo, né? E aí eu entendo que faz sentido você ter os dois, né? Faz sentido você ter os dois. E de novo, eu entendo o que o Leandro disse, mas não é uma questão de ser CLT ou correr risco, né? Não é uma questão tão binária assim, uma coisa ou outra, né? É um ajuste comercial que ele precisa ser colocado em perspectiva e você entender dos dois elementos, porque o cara também está empreendendo. Ele é dono do negócio dele, ele é uma pessoa jurídica ali que está prestando um serviço, ele é o empreendedor. Mas o correr o risco junto
é muito importante que isso seja alinhado para que depois esta ideia de correr risco junto, né, não se volte contra o próprio especialista, o próprio infoprodutor. Então, esse ponto é bem interessante de mencionar aqui nessa fala dele. Ser empreendedor, só que eu não quero sair do CLT. Vou conversar aqui com o tio Ferrari, então. Se você quer jogar o jogo de empreender, ganhar muito dinheiro exponencialmente, você é um cara que alavanca. Você não tem fixo. A tua empresa que vai distribuir o seu fixo. Agora, se você quer jogar o jogo de ser um estrategista, você quer ser um cara mais acomodado, CLT que não tem problema nenhum, você não vai pedir percentual. Ou você joga o jogo de 50-50 e você distribui o seu prolabore, ou você pede o salário. O que é isso? Você tá pedindo 20 mil reais, pelo amor de Deus. E aí você quer 50%, e aí você não quer... É uma loucura isso. É uma loucura porque... Porra, meu celular tá tocando aqui. É uma loucura porque... Isso que ele falou faz todo sentido, né? Mas é esse elemento que eu trouxe. A gente precisa fazer uma avaliação muito de caso a caso e entender o que está sendo discutido ali, quais são os elementos deste caso, né, dessa parceria, dessa prestação de serviço, para que seja definido um melhor cenário. De novo, dá para fazer os dois? Eu não acho que não dá para, tem que ser um ou outro, né? Dá para ser os dois. E eu sempre defendendo aquela premissa, não atrelado a percentual de faturamento, mas tiers de alcance de meta. Se alcançou meta, você vai ganhar um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais. Empresas fazem isso, né? Então, cara, mesmo ele sendo sócio, né, ele tem também um variável atrelado a desempenho. Mesmo ele sendo um CLT, ele tem, em muitos casos, um fixo, né? Um variável atrelado a desempenho. Então, eu não acho que é algo binário, de novo, que você tem que ser uma coisa ou outra. Dá para organizar bem. Mas, em todos os casos, eu não acho que você tem que entregar 50%. Em nenhum caso, inclusive, eu acho que isso tem que acontecer. E mesmo quando você começa junto com o especialista ou com o produtor lá atrás, né? No começo do negócio, todo mundo se ferrando, amassando barro, tentando fazer o negócio crescer. Porque sociedade 50-50, ninguém é dono de nada e ninguém manda, não tem um que manda mais do que o outro, isso não é interessante. A maior parte das empresas, das sociedades com duas pessoas são feitas dessa forma, mas é uma maneira errada, equivocada de se fazer, tá? Então, é um ponto que é super importante de trazer aqui, porque no mercado isso se confunde muito. de tráfego, porra, me ajuda a te ajudar, caralho! Porra, me ajuda a te... Mas é isso aí, belo conteúdo dele, super viralizado ficou esse conteúdo, um conteúdo bacana, que vale muito a pena as pessoas consumirem. E eu quis trazer esses elementos aqui para mostrar para vocês que é um tema super importante e as pessoas elas negligenciam muito isso. O pessoal aqui no mercado digital negligencia muito isso. E criou-se, né, essa loucura de que, eu comecei, eu quero 50%, eu quero 40%, é coprodutor querendo cada vez mais. E, de novo, sem discutir se vale a pena, se o trabalho dele vale isso ou não, mas numa estrutura de um negócio, essa organização, ela tem tudo para dar errado, né? Ela é praticamente certo que vai dar bosta em algum momento, de um lado ou de outro. Então, é importante que isso seja definido. Mas o mercado ele trabalha assim. Beleza, começa a mudar esse paradigma e explica por A mais B o porquê não dá para ser feito dessa forma. Então, se você gostou aí desse conteúdo, desse react, clica no botão aqui de gostei, dá o like, toca o sininho aí para receber mais conteúdos aqui do canal. Se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante ao YouTube, né, divulgar mais os nossos conteúdos e também a gente aqui a produzir mais. E saiba que a gente está aqui para proteger quem quer construir no mercado digital, na Creator Economy como um todo. Então, aqui nesse canal você consegue, né, ter conteúdo de qualidade te ajudando, seja você especialista, coprodutor ou qualquer outra profissão aqui no mercado, te ajudando a entender, né,
questões jurídicas que são super relevantes para você. E não só de jurídico que a gente fala aqui, mas fala de estratégia, uma série de coisas. Então, é um conteúdo que certamente vai te ajudar. Até o próximo vídeo.